Boa tarde, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada uma das vossas vidas. Graças a Deus pelas nossas vidas, por estarmos cá, com saúde, com vida, com paz e com alegria, debaixo dos cuidados do Senhor nosso Deus. Neste momento quero compartilhar uma palavra com cada um de vós. Eu gostaria que abrissem em João, capítulo 15, no versículo 18 até ao 21, mensagem que se intitula Se o mundo vos odeia. João 15, 18 a 21, a palavra de Deus diz o seguinte: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo, neste momento em que o Senhor está a continuar a dar as últimas instruções aos discípulos, antes de ele ser separado fisicamente deles. E Jesus diz, olha, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. É a mesma coisa que Jesus está a dizer a eles, olhem, vocês não esperem coisas boas da parte do mundo. Vocês não esperem ser amados por todos. Vocês não esperem conseguir agradar a todos. Vocês não esperem ser recebidos com alegria, com desejo, em todos os lados onde vocês forem. Né? Se o mundo vos odeia, é exatamente o contrário que Jesus aqui está a dizer aos discípulos. Está a dizer, olha, eles não vão gostar de vocês. Eles vão vos odiar. Eles vão vos fazer a vida difícil. Eles não vão brincar com vocês. Eles não vão gostar de vocês. Não é? Continuando. Se vós fosseis do mundo, no versículo 19, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Olha, se vós fosseis do mundo, vocês iam celebrar com o mundo. O mundo ia-vos amar, o mundo amaria o que era seu. Porquê? Porque estaríamos a correr com a correnteza que há no mundo. Estaríamos a correr com a dissolução para o pecado, para os prazeres carnais, para a soberba da vida, para as chocarrices, que são para as piadas de mau gosto que o mundo dá. Mas nós somos diferentes. Nós somos agentes da luz. Nós somos agentes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos agentes da vida. Nós não somos instrumentos de morte. Nós não somos instrumentos do diabo. Nós não somos mensageiros de Satanás. Não. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Somos filhos do Rei, dos Reis e do Senhor dos Senhores. Por isso é que o mundo não gosta de nós. Porque nós carregamos em nós a única esperança de salvação para este mundo que está perdido. Nós carregamos em nós Cristo Jesus. Nós carregamos em nós a fé. Nós carregamos em nós o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não gostam de nós. Porque nós não andamos na mesma dissolução. Porque nós não andamos no mesmo prazer da carne. Porque nós não vamos atrás das coisas que eles vão. Porque nós não entramos nas mesmas piadas com que eles brincam. Não. Nós estamos separados das coisas do mundo. Separados. O que é a igreja? A igreja é chamados para fora. Chamados para fora. Chamados para serdes santos em toda a vossa maneira de viver. Chamados para fora. Aqui no versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Versículo 20. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vejam, nós temos o mesmo privilégio. Nós temos o privilégio de sofrer, assim como o Salvador sofreu. Claro que não na mesma proporção, daquilo que o Salvador sofreu por nós, claro, mas temos o privilégio de ser participantes, como está em 1 de João também, de ser participantes das aflições de Cristo. Temos este privilégio de ser participantes das mesmas aflições que o Senhor, para que também temos o privilégio de ser participantes da sua glória, da sua alegria, da sua presença. Glória a Deus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Esperavam um tratamento diferenciado? Esperavam ser melhores que o Senhor? Esperávamos nós ser melhores que o Senhor? O Senhor ser perseguido e nós não? Nós não estamos aqui para gozar das delícias da terra.
Não estamos aqui para gozar. Não, é mais do que isso. O Senhor Jesus Cristo falou, vocês vão ser perseguidos. Vocês não vão ter conforto nesta terra. Não vão ter conforto nesta terra. Ai, mas as minhas casas, ai, mas os meus campos, as minhas terras, os meus investimentos, os meus negócios. O Senhor Jesus Cristo disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Onde está o teu coração? Está em mim ou está nas riquezas? Está em Cristo Jesus ou está nas riquezas? Ou está na fama? Ou está numa boa vida? Não estou dizendo, claro, que não se pode ter casas, carros, investimentos. Não é isso que eu estou a dizer. Mas onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O reino de Deus é muito maior do que a vida aqui na terra. E certa vez Paulo fala, creio que aos Coríntios, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo está somente aqui na terra, somos os piores, os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se resume só a esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Há mais que esta vida. Há mais que esta vida. Há um reino celestial que nos aguarda. Nós aqui não estamos no nosso principal propósito nesta terra, não é o conforto, não é obter riquezas, prosperidade. Aqui não é o céu. Nós estamos na terra. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Estamos no mundo. Jesus fala em João 17, eis que eu vos envio ao mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas Ele nos enviou de volta ao mundo. Ele nos salvou, nos santificou, nos purificou. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai à nossa vida e agora nós somos enviados de volta ao mundo para falar de Cristo, para trazer o mundo a Cristo, para trazer as pessoas do mundo a Cristo. Portanto, nós não podemos estar na mesma dissolução. E digo-lhes uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você não sofre perseguição, se as pessoas ao seu lado, lá fora no mundo, se as pessoas não o odeiam, então há alguma coisa que está errada. Se toda a gente gosta de si, alguma coisa está errada. Se toda a gente gosta de nós, alguma coisa está errada. Porque vemos na palavra de Deus que mesmo nós tendo um bom testemunho, mesmo nós tendo um testemunho de cristãos, mesmo nós passando o cheiro e o perfume de Cristo, eles vão nos odiar. Eles vão nos odiar. Porquê? Porque nós não vamos correr na mesma correnteza de pecados. Nós não vamos correr na mesma maré que o mundo. Nós não vamos andar à volta como eles andam e fazer aquilo que eles fazem, porque somos diferentes. Somos chamados para fora, purificados, santificados. Agora vocês já não andavam como andam antes. Agora vocês são chamados para ser santos em toda a vossa maneira de viver. Continuando. Mas Jesus diz também, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eles vão guardar aquilo que vocês vão dizer. Eles vão guardar. Assim como guardaram a palavra que o Senhor falou, também irão guardar aquilo que vamos falar. A palavra de Deus que você falar irá entrar naqueles corações. Irá entrar naqueles corações e das duas uma. Ou eles se arrependem, ou eles se endurecem contra si, nesse aspecto. Ou se arrependem e se voltam ao Senhor. Ou se endurecem. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui o aborrece é no mesmo sentido de odiar. Se o mundo vos odeia, se o mundo vos aborrece. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Lembra agora quando Paulo e Silas estavam na prisão, não é? Paulo e Silas não estavam se lamentando. Agora estou aqui amarrado. Já tínhamos levado 40 açoites menos um. E estamos aqui amarrados com os pés no tronco. E estamos presos. E choram e choram. Não é isso que o texto bíblico diz. Em Atos, se os irmãos lerem Atos, se lerem Atos, vemos um Paulo e um Silas na prisão a cantar louvores à meia-noite a Deus. A cantar louvores. Mas eu estou preso. Não. A alegria do Senhor é maior que o nosso entendimento. A alegria do Senhor em nós é maior do que as provas que nós estamos a atravessar. A alegria do Senhor em nós é maior do que as circunstâncias negativas que nós estamos a atravessar. É espiritual. Vem da fé. Vem da fé. A fé
É a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que se não veem. A fé não vê primeiro. A fé espera na promessa de Deus. A fé espera na promessa. Deus deu a promessa, Deus deu a palavra. Haja luz e houve luz. Deus dá a palavra, Deus dá a promessa que está na sua palavra. E a nossa fé vai se assentar na palavra de Deus e depois se irá materializar. É fé. É fé. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, disse a senhora Tomé. Continuando, em 2 Timóteo 3, 2, capítulo 2, 2 Timóteo 2, do 3 a 13, a palavra de Deus diz assim. Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo, diz o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Mas como assim, Paulo? Vou sofrer? Como assim que eu vou ser perseguido por todos os que estão à minha volta? Até por aqueles que nós temos estima, consideração. Como assim eu vou sofrer? Como assim eu vou ser perseguido? O texto não diz, olha, vem comigo e vamos ter uns empreendimentos de luxo. Vem comigo e vamos viajar e vamos gozar o melhor desta vida porque só temos uma vida e temos que a aproveitar. Não é? Não, o texto fala assim. Paulo a dizer para seu filho Timóteo, sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer que estamos numa guerra, meus irmãos. Não podemos esquecer que estamos numa guerra. Nós às vezes estamos aqui na terra, parece só queremos prosperidade. Só queremos prosperidade, só queremos comer o melhor desta terra. Só queremos ser abençoados. Mas temos que buscar primeiro o abençoador. Ainda que venham com dores, ainda que venham com provas, ainda que venham com lutas, ainda que eu não tenha casa, carro, ainda que eu não tenha bênçãos financeiras, ainda que basta a cada dia o seu mal. E a palavra de Deus diz, porque se tivermos com o que comer e com o que vestir, sejamos com isso contentes. Paulo fala nisso aos hebreus. Se tivermos o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Contentes. Temos um teto. Glória a Deus. Onde estão as nossas prioridades? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Onde é que está a nossa motivação? O que é que nos motiva? Desde o momento em que acordamos até o momento em que nos deitamos. Sendo que milhares de pensamentos percorrem os corredores da nossa mente. A sabedoria é algo que nós temos que buscar constantemente. Porque não chegamos a um estágio em que dizemos já sei tudo. Não. Sabedoria é algo que temos que buscar constantemente. E será que nós estamos comprometidos com este desafio de buscar a sabedoria de Deus constantemente? De buscar mais da palavra de Deus, de buscar mais conhecimento, de orar mais por sabedoria, de orar mais por conhecimento da palavra de Deus? Deus nos ajude. Glória a Deus. Qual é o nosso objetivo nesta terra? Não é? Se nós queremos fazer da terra a nossa casa, queremos construir reinos e impérios, porque ir para o céu. A nossa casa não é aqui. O Senhor Jesus Cristo certa vez falou, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Senão eu chamaria os meus servos pelejariam. Foi naquela situação em que levaram Jesus para ser preso. Continuando, em 2 Timóteo 3:12, em 2 Timóteo 2:3, peço perdão, 2:3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Faz lembrar, né, que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Já viram que é um soldado que está para ir batalhar, está para ir para a guerra, mas imagina que apanha um computador ou uma televisão e fica só no videogame. Pá. Mario Brothers, jogo de pistola, Mas está numa guerra. Mas não é no jogo, é na vida real, é na fé. Quantas vezes as distrações têm-nos distraído da guerra que nós estamos a viver? Quantas vezes as distrações têm-nos tirado do lugar da oração? Quantas vezes as distrações têm-nos tirado do joelho no chão?
Quantas vezes as distrações têm-nos tirado da leitura da palavra de Deus, da busca pelo conhecimento, da leitura de comentários bíblicos, da busca pelo conhecimento de interpretação bíblica. Quanto nos tem tirado? Temos que ter cuidado. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Pode haver negócios que nos embaraçam. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 12, se não me engano, diz que fala de todo o embaraço e do pecado que tão perto nos rodeia. Vejam Hebreus 12 rapidamente. Hebreus 12 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, novelas, séries, filmes, pessoas que rodam filmes, jogos, a internet, Facebook, Twitter, Instagrams, TikToks, todo o embaraço e o pecado que tão de perto, não está longe, de perto nos rodeia. Cuidado com o tempo que você passa, com os seus hobbies. Não estou dizendo que é proibido ou que é errado, não. Claro que sim, não estou a dizer que é mau, não. Mas que não tire o tempo que você está na presença de Deus. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Soldado, vocês têm que correr. Vocês não têm que estar, não podem estar parados na boxe a toda a hora. Se você fizer uma corrida de Fórmula 1, os carros não passam todo o tempo na boxe. Tem que ir rapidamente, trocar as rodas, ver se passa alguma coisa com o carro e continua. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não deixemos o inimigo nos enganar com cuidados desta vida fúteis. Com cuidados. Com coisas que não vão agregar à nossa fé. Com coisas que não vão agregar à nossa alma. Em Hebreus 12, aqui no versículo 1, carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Versículo 2. Vamos correr de que forma? Vamos correr de que maneira? Não é olhando para as notícias, não é olhando para os hobbies, não é olhando para as viagens, não é olhando para a conta bancária, não é olhando para os problemas dos outros, é olhando para Jesus. Os nossos olhos têm que estar firmes, fitos em Cristo. Olhando para Jesus. Porquê? Porque Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Jesus é único, incomparável. Jesus é tudo. Ele é o Senhor da igreja. Glória a Deus. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Está lá em Isaías 55. Isaías 53, peço perdão. Isaías 53 diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o trabalho. Todavia o Senhor agradou Moê-lo. Está lá também. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Quando vocês estiverem a enfraquecer, quando você estiver mais fraco, pense em Cristo. Que a nossa fraqueza nos leve a Ele. Pense em Cristo, pense em tudo o que Ele viveu. Pense a forma como Ele viveu. A Bíblia diz em 1 João 2, se não me engano no versículo 6, se alguém diz que está nele, deve andar como Ele andou. Deve andar como Ele andou. Voltando ao texto de Timóteo. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você imaginem lá aqueles nadadores, o Michael Phelps, por exemplo. Quantas horas é que ele não teve longe de... que ele abdicou de saídas, que ele abdicou de divertimentos, que ele abdicou de comidas boas, que ele abdicou de diversões, só para se dedicar à natação. À natação. Por uma medalha corruptível, por uma coroa corruptível. Quanto mais nós batalhando em direção aos céus. Quanto mais nós batalhando em direção ao Rei Jesus. Quanto mais nós, não importa, temos que chegar a um ponto da nossa fé. Irmãos e irmãs amados. Temos que chegar a um ponto da nossa fé em que não dizemos, não importa a luta,
não importa a dor, não importa a guerra. Senhor, dá-me forças para suportar e para caminhar, porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz. A cruz é sofrimento, é dor, e siga-me. E siga-me. Não dá para andar em dois lados. Não temos tempo. Não dá para andar em dois lados. Agora vou sair com eles, vou à discoteca, vou dançar, mas depois vou à igreja no domingo. Depois vou orar com os irmãos. E agora vou sair e vou estar... Não! Vamos seguir a Cristo. Ele diz, olha, se queres ir a mim, tu tens de dar por completo. Nega-te a ti mesmo. Tu não tens a resposta para a tua vida. Tu não tens a salvação para a tua vida. Humilha-te. Nega-te a ti mesmo. Toma a cada dia a tua cruz. Sofrimento, dor, sacrifício. E segue-me, diz o Senhor. Mais do que o pão que eu tenho para te dar, mais do que as bênçãos físicas externas, mais do que resposta de oração, eu tenho para te dar a mim próprio, diz o Senhor, na sua palavra. Eu tenho para te dar a minha presença. Eu tenho para te dar a mim próprio. E isso vai satisfazer todos os dias da tua vida. O pão espiritual mais do que o pão físico. Quando Jesus diz, eu sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém de mim se alimenta, viverá por mim. Aquele que se alimenta do Filho. Aquele que se alimenta do Filho. Ele diz que o ressuscitará no último dia. Mais do que o pão físico. Mais do que apenas milagre. Recebi um milagre aqui, recebi um milagre ali. Mas é o próprio Filho. O próprio Verbo de Deus na nossa vida. Vivendo em nós. Se movendo em nós. Caminhando em nós. Glória a Deus. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Não é? Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro, diz Paulo. Preparem-se para o sofrimento, irmãos. É uma tónica muito forte em toda a Bíblia. Principalmente nós vemos também no Novo Testamento a tónica do sofrimento. Paulo diz, olha, a fé é real. Pelo que sofro. Segundo o meu Evangelho, em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Em que ele apareceu a Paulo, não é? Pelo que sofro trabalhos e até prisões. Como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo diz, não importa o que me aconteça. Não importa o que me aconteça. Se a palavra de Deus não fica presa. O que importa é o reino. O que importa é o reino. O que importa é o reino. Não importa a mim o que me aconteça. Paulo é como se Paulo estivesse quase que parafraseando no sentido de eu não me importo de sofrer, mas que o reino avance. Se eu tiver que sofrer para o reino avançar, que assim seja. Quantos de nós podemos dizer isto? Quantos de nós podemos dizer, Senhor, esmaga-me, esmaga o meu caráter, faz de mim um novo vaso, faz de mim melhor, faz de mim mais parecido a Cristo. Eu quero ser um reflexo de Jesus Cristo. Mais do que uma resposta, mais do que uma bênção, eu quero o próprio Verbo na minha vida. Quero o próprio Filho de Deus. Quero ser parecido com Cristo. Quero ser mais igual a Cristo. Não importa o que sofra, não importa o que aconteça, se tiver este objetivo em mim, santo, de ser mais igual a Cristo. Trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro, diz Paulo, por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Não tema a morte. Se você está em Cristo, você está em boas mãos. Você tem esperança para a vida eterna. Que alegria! Que maravilha! Que maravilha! Nem a morte pode parar o Filho de Deus. A morte não é o fim para o Filho de Deus. A morte já não é mais condenatória para o Filho de Deus. Porquê? Porque ele tem Cristo. Porque ele tem Cristo na sua vida. Diz que a palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Irmão, olha aqui, tem a promessa. Está a vir à minha mente agora, 1 de Coríntios, creio que é 2 de Coríntios 4, 16. 2 de Coríntios 4. Olha,
Vejam aqui, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ai, mas dói aqui. Ai, mas dói ali. Ai, a resposta não vem. Ai, mas eu estou cheio de problemas. Ai, mas está-me a doer tanto aqui. Mas está-me a doer tanto ali. Veja o que o texto bíblico diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Para de atentar só nas coisas que se veem. Para de atentar só nessa doença. Para de atentar só nesse problema. Para de atentar só na situação. Para de atentar só na circunstância. Para de atentar porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E você está a caminho da eternidade. Você está a caminhar para os braços do Senhor. Você está a caminhar para o lado do Senhor. Na eternidade já não vai haver esses problemas e vai produzir para si um peso eterno de glória muito excelente. Eterno de glória. Não importa os bocadinhos de dor. Não importa os bocadinhos de tristeza. Não importa os bocadinhos de choro. Claro que tem o seu peso, claro que tem a sua dor, não desfazendo isso, não desfazendo o terror, entre aspas, da situação. Não desfazendo o peso da situação, mas comparado à eternidade, comparado a toda uma eternidade que produz glória muito excelente para nós. Em Cristo. É como uma gota no oceano. Glória a Deus. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Continuando aqui no nosso texto de Timóteo. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se você sofre com Cristo, alegre-se. Se você sofre por ser cristão, alegre-se. Também com Ele reinará para sempre com Ele. Nos seus braços. Jesus disse, aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Se você está em Cristo e com Cristo, não tema, Ele é a sua rocha. Ele é a sua rocha firme. Se o negarmos, também Ele nos negará. E o Senhor nos ajude para nós nunca o negarmos. Nunca o negarmos, seja o que aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, que nós não neguemos Cristo. Glória a Deus. Ele é maior que tudo e todos. E o nosso temor vai para Ele, para Deus. Somente. Na pessoa do Pai, Filho e Espírito. Glória a Deus. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Em 2 Timóteo 3,12, um pouquinho mais à frente, 2 Timóteo 3,12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vejam que o texto não diz: todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus terão riquezas, terão casas, terão o melhor da terra. O texto não diz isso. O texto diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Vai faltar. Vai ser difícil. As coisas vão apertar. Mas maior é aquele que está consigo do que aquele que está no mundo. É o que a Bíblia nos diz. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vejam também em João 16:33. João 16:33. Ora, João. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aqui também a continuação das últimas instruções de Jesus aos discípulos, em que o Senhor diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. É como que aqui uma certeza, é a certeza que o Senhor Jesus Cristo nos dá, como em toda a palavra, que é absoluta, não é? A palavra é verdade, perfeitamente inspirada.
para ensinar, para corrigir, para redarguir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E a mesma palavra, a palavra diz que, o Senhor Jesus Cristo diz que tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas não termina ali, não termina na aflição. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou contigo. O Senhor Jesus Cristo diz, eu venci o mundo. E lá em Mateus 28, no 20, diz, eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Tu não tens que enfrentar sozinho essa luta. Tu não tens que enfrentar sozinho essa prova. Tu não tens que enfrentar sozinho esse problema. Até porque nós muitas vezes não sabemos como agir. Não sabemos o que é melhor. Mas Cristo diz, estou contigo. Quero ler mais duas escrituras. Em Mateus 5, 10 a 12. Diz o seguinte. Vejam, no grande sermão da montanha, o maior sermão registado que o Senhor Jesus Cristo falou. O maior sermão registado. Sermão do monte, sermão da montanha, ou montanha. Diz no Mateus 5, 10 a 12, diz, bem-aventurados os que sofrem, são felizes os que sofrem perseguições. Porquê? Não é sofrer porque roubou. Não é sofrer porque maltratou. Não é sofrer porque teve falta de testemunho. Não é sofrer por coisas justas de repreensão que ele fez. Não é esse sofrimento que eu estou a falar. O sofrimento aqui diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. É aqueles que sofrem porque fazem o bem. É aqueles que sofrem fazendo o bem. É aqueles que sofrem porque dão bom testemunho. Testemunho do reino de Deus. Testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Pessoas que são exemplo no trabalho, na família, na igreja. Estamos a falar desses. Mas como é possível uma pessoa impecável? Não digo perfeita, não é? Mas impecável. Sofre assim tanto? Sim! Sim, sofre. Como é possível uma pessoa que tinha tudo para ser bem tratada em todo lado onde ela estivesse? Tudo para ser bem tratada pelas pessoas com quem ela está. Mas a Bíblia diz que sofre perseguição. Porquê? Porque segue a Cristo. Porque o mundo quer seguir a porta larga. Quer seguir o caminho espaçoso. Querem fazer o que acham melhor para eles. Eles acham que eles são o seu próprio Deus. Mas Jesus nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, um caminho melhor. Olhem para Cristo, venham até Cristo, decidam-se por Cristo. Porque ninguém que se decide por Cristo se arrepende. Ninguém. Nele não há falha. Nele não há desapontamento. Nele não há engano. Quem está em Cristo, nova criatura é, achou a luz da vida. É achado por Cristo, luz da vida. Liberto por Cristo, Salvador do mundo. Nada nem ninguém é melhor que Jesus. Não importa aquilo que tenhamos que sofrer por Jesus. Não importa. A Bíblia diz ao livro dos Atos, quando os apóstolos foram apanhados a pregar, e a Bíblia diz que, lá em Atos, diz que eles se alegraram por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. O quanto é que nós nos alegramos por sermos dignos de sofrer pelo nome do Senhor? Ou será que choramos? Ai, estou a sofrer tanto. Ai, minha vida. Vai de mal a pior. Irmão, não se esqueça, o Senhor está no controle. Salmos 121. Ergui os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Coríntios, o Senhor também fala que não há tentação maior do que a nossa capacidade de suportar. Não há provação maior do que aquilo que nós somos capazes de suportar. Mantenhamos a nossa fé nele. Mantenhamos a nossa fé nele. Mesmo nós estando em guerra, até mesmo connosco próprios, até mesmo com as vontades da nossa carne. Mas o Senhor diz que não é maior que aquilo que você e eu possamos suportar. Continuando em Mateus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino. Deus é o reino. Não temam, porque o Senhor agradou dar-lhes o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos.
porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós não somos mais que os profetas para não sermos perseguidos. Nós, como cristãos, nós, como discípulos de Cristo, nós não somos mais que os profetas para não sermos perseguidos. É como um cardápio para o cristão. Toma, e as perseguições, a aflição. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. E como fala em João, para terminar, em João diz que se nós temos o privilégio, na epístola de João, creio que na primeira epístola, que diz que se nós temos o privilégio de ser participantes dos sofrimentos de Cristo, perseguição, também temos o privilégio da alegria de Cristo, do consolo de Cristo, do amor de Cristo em nós. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos. Tudo o que nos acontece está debaixo do controle de Deus. Tudo o que nos acontece está debaixo da soberania de Deus. Deus sabe. Deus sabe. Com o objetivo firme de nos fazer mais parecidos com Cristo. Espero que as minhas palavras o tenham ajudado de alguma forma, porque também esse foi o meu objetivo. Espero que também possa trazer edificação à sua vida, também como está a trazer à minha. Nunca esquecendo que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, o cristão verdadeiro nunca consegue estar muito tempo longe da palavra, porque tem uma ligação constante com a palavra. Desejo ricamente que Deus vos abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mais importante do que bênçãos físicas, mas as bênçãos espirituais de conhecimento, de sabedoria e do amor de Deus na sua vida, crescimento espiritual, conhecimento espiritual, sabedoria espiritual. Deus ricamente vos abençoe, também a nível emocional e a nível físico. E também se estiver a passar alguma dificuldade. Amém? Estes são os meus sinceros desejos. Tenham uma boa tarde, um bom dia e um abraço. Deus abençoe.